aquela palavra me deu uma fé, me deu uma afirmação de que Deus é tão bom, é tão poderoso, é tão maravilhoso. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Este podcast, que para mim é uma honra poder fazer parte, para mim eu sempre é um aprendizado todos os dias, em todos os episódios. Eu conheço aqui não só histórias profissionais, de carreira, de desenvolvimento comportamental, são diversos assuntos que a gente traz aqui nesta mesa com os nossos escritores da editora Chave Mestra, mas em especial histórias de vida. Porque quando a gente fala de vida, é um contexto completo, total. Quando a gente fala de vida, as pessoas que estão nas empresas, as pessoas que estão nos seus, enfim, diversos lugares de escolha, ela está com uma vida ali. Então é o que representa ela estar bem resolvida, ela entender qual é o propósito de vida dela, porque começa dali, dela para depois ela passar aí para quem está ao redor. Eu não quero falar muito, porque senão eu falo demais nessa abertura, e eu quero deixar com que ela fale, ela que é nossa escritora, que inclusive eu ainda não estou com um livro, eu estou aqui com o telefone para passar tudo para vocês, porque tem cheirinho de novo, tá saindo do forno. Eu não consegui, na verdade, nem cheirar ainda o cheirinho de novo. Tá saindo do forno, como a gente diz, porque amanhã é o lançamento. A gente está gravando esse podcast um dia antes do lançamento nacional do nosso livro, que é o Conexão Destino a Protagonista. Esse já é o volume 2 do Conexão Destino. E com a gente, eu estou com a escritora do nosso capítulo 16, que está lá como título De Improvável a Inquebrável, Caminho de Milagres. Então imagina o que não vai ter nesse conteúdo, passando muita experiência de vida para vocês. E comigo, ela que veio bem de pertinho, viu, gente? A gente tá gravando aqui em São Paulo, no Brasil, Alphaville, e ela veio bem aqui do lado, sabe? Lá dos Estados Unidos, para gravar com a gente, para participar deste dia de lançamento lindo que vai ser amanhã. E comigo está, então, eu apresento para vocês, pastora Finda Teta João. Tudo bom, Muito pastora? obrigada. Como é que a senhora está? Estou bem, obrigada. E como é Que que você está? bom, eu estou bem melhor ainda agora para a gente poder trazer histórias de tanto impacto de vida Verdade. como está aqui no livro que eu já conferi no PDF. Muito bom. Vamos trazer então para as pessoas, pastora, um pouquinho de como foi, primeiro, antes da gente falar do livro, do que tem lá dentro, se tinha um sonho. A pastora tinha um sonho de escrever um livro, de contar a sua história? Bom, assim, para dizer a verdade, desde muito pequena eu sempre tive tendência na escrita e começou com canções. Além de escritora, pela graça de Deus, também sou ministra de louvor e adoração. Então, muitas vezes eu escrevia cânticos, escrevo cânticos, né, poemas. E então já cresci com a tendência de gostar de escrever, mas participar de um livro, o primeiro foi lançado em novembro de 2024, foi o ano passado, foi a minha primeira antologia e foi no livro A Escolhida. Por acaso foi com uma outra editora, Atos de Fé, e o tema do livro foi, ou seja, do meu capítulo foi A Escolhida para Adorar, onde eu falei um pouco da adoração. E a pastora Débora recebeu o seu convite, ela ligou para mim, um dia desse, ela disse que Deus tocou no coração dela, ela não me conhecia. E tem graça que só falamos em redes sociais, ainda não nos Olha só. encontramos, coisas que Deus faz. Então ela fez-me um convite para esta antologia e eu abracei porque senti convicção da parte de Deus. E neste livro, então, eu falo um pouco daquilo que é o meu testemunho. Falo um pouco, não é, como já disse, de inquebrável, ou de improvável a inquebrável, caminho de milagres. Ótimo. E o que foi, depois que recebeu o convite? Muitas pessoas, elas recebem o convite e dizem que acham que não é verdade, porque às vezes com tanto trote que a gente chama aqui, né, no Brasil, com Sim. tanto fake,
tinha isso ou não? Quando recebeu a ligação, falou, não, foi confirmado, como a pastora falou, não, Deus confirmou no meu coração, mas depois, como foi para escrever? Tinha esse capítulo em mente, não, eu vou escrever sobre isso aqui, minha história de vida, o que que eu vou colocar, e também falar se eram poucas páginas, porque às vezes tem muita história, né? É verdade, é verdade. Na verdade, quando a pastora Débora falou comigo, e depois, com a confirmação de Deus, eu aceitei, eu não tinha o capítulo. Então, claro, pensando em Deus, já há tanta coisa para escrever, porque, como eu disse, na antologia passada falei da adoração, que é uma das minhas áreas. Então, aqui eu fiquei, o que é que vamos escrever? Bom, então o Senhor tocou no meu coração, escrever mesmo a minha trajetória. É uma trajetória muito grande e é impossível escrevê-la toda em 10 páginas. Então foi uma forma de resumir, peguei algumas partes mais importantes. Na verdade, foi escrever as dificuldades, os desafios, porque eu realmente sou improvável. Ótimo. Da forma que eu cresci, das limitações que eu tive na infância, eu acredito que alguém precisa ouvir esse testemunho e que, através deste testemunho, essa pessoa possa entregar a vida a Deus, porque eu sou um milagre. Inclusive, na escola, universidade, coisas que eram impossíveis para mim na altura, por causa das limitações que eu tinha. E Deus fez tudo isso acontecer. E hoje eu estou aqui pela sua graça. Então, acredito que, se calhar, pessoas que estão a passar coisas similares, outros desafios, e esse capítulo vem mesmo para levantar a fé das pessoas e dizer a elas que coloquem Deus no centro das suas vidas. Há desafios, sim, porque ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, mais vale viver aflições servindo a Deus do que viver aflições na mão do inimigo. Ótimo. Então, é por aí. Ótimo. E quando a pastora traz aqui um pouquinho, né, da tua história, e eu quero que a pastora entre aí, a gente fala aqui que é spoiler lá também, quando a gente fala um pouquinho, trechinhos do que tem no livro, do que tem, é spoiler também que fala? É, né? É um pouquinho assim. Aqui a gente fala isso, ó, vou dar um spoiler só do que tem no livro. E a gente vai trazer isso. É um trechinho só para vocês ficarem com gostinho, viu? Vão lá adquirir o livro. A gente vai deixar aqui depois o contato da pastora. Você vai conhecer, inclusive, que é o Instagram dela. E você pode conhecer tanto os trabalhos que ela já realiza, como também adquirir o seu livro. Então, já tá aí, ó, o José colocou pra gente, ó, pastora. E a gente fala Finda, só que tem um N antes, tá, gente? Então, N Finda. E aí, João 1. Então, esse é o Instagram da nossa escritora. Então, é só você adquirir teu livro. Aqui a gente vai trazer trechinhos. Mas me conta, pastora, como que foi dessa história para escrever? Porque na hora que a gente está escrevendo também, vem toda aquela lembrança na mente, né? Muitos escritores falam isso aqui pra gente na mesa de podcast, que vem tudo aquilo que a gente passou da infância, principalmente neste livro que fala, né, na Conexão Destino, no volume 2, que vocês trazem muito do pessoal. Sim. Como que foi para a pastora na hora de escrever? Foi reviver. Vou dar assim uma chegazinha pequenita. Exemplo, da minha infância, eu voltei praticamente em alguns momentos. Eu cresci alguém com muito medo, muito insegura. Para ter uma ideia, até os 14 anos, com 14 anos de idade, eu nem sabia atravessar uma estrada. Nossa. Não sabia, sim. O meu irmão levava-me à escola e era muito tímida, não falava e tinha um pouco desenvolvimento na escola. Pouco, porque eu ficava calada, isolada. Quando a professora chamasse para responder uma questão, eu tremia, eu ficava desesperada, eu queria desaparecer. Era tanta insegurança e que eu cresci com essa insegurança. E tem uma coisa, eu não sabia dizer não. Eu quis sempre agradar todo mundo para ser aceite. Porque eu não tinha uma identidade. Ótimo. Não. Eu
queria ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse, para poder me encaixar no mundo das pessoas. Então, eu cresci mais ou menos assim. Claro, se formos voltar um bocadinho mais, não é? Eu, desde que eu me recordo de um ser vivo, uma pessoa, os meus pais sempre foram praticamente separados. Meus pais foram separados e eu gosto muito do meu pai e da minha mãe, gosto muito dos dois. E já naquele momento que houve um episódio específico, eu conto no livro, em que, bom, é normal, a mãe quer ficar com a filha, o pai também quer ficar com a filha. Então, às vezes, esse desentendimento deles afetou-me muito, não é? Afetou-me. E também foi um dos motivos que me pôs um pouco mais acanhada, mais retraída. Pois na escola, bullying Olha só. das outras crianças, não é? Então, tudo isso, a pessoa foi ficando retraída e a Bíblia vai nos dizer que há poder na palavra e que crescer com palavras, assim, não vai ser ninguém. Vai ser uma mulher perdida. Vais ter vários filhos, cada filho com seu pai. Eu cresci ouvindo alguma dessas coisas. Cresci ouvindo alguma dessas coisas, não é? Palavras negativas que, infelizmente, o inimigo usava pessoas para declararem sobre a minha vida. Mas, claro, ninguém atira pedras em árvores que não têm fruto. Exato. Deus sabia exatamente qual era o fim que ele tinha para mim. Jeremias 29:11 vai dizer: porque que sei os planos que tenho para você, os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que desejas, não é? Ou o futuro e uma esperança. Então, eu sou improvável porque, aos olhos do mundo, não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo. Imagina que na escola primária eu tinha um desempenho péssimo. Até o meu entrar para a universidade foi milagre. Mas Deus fez. E sendo desta maneira, eu digo que aquilo que era impossível para o homem, Deus tornou possível. Tudo que declararam sobre a minha vida, Deus transformou. Deus me deu um casamento. Deus me deu a universidade. Deus me deu uma filha e que nasceu por causa do milagre. Milagre na minha vida. Porque antes de eu ter essa filha, na outra antologia, por acaso eu falei, mas na antologia passada eu falei assim de raspão, falei mais do aborto que eu tinha tido espontâneo, porque eu sofri 2 abortos espontâneos antes de ter a minha filha. Que é 2 abortos espontâneos. Então eu falei mais do aborto e disse que depois Deus me abençoou com uma filha, mas não contei sobre o processo que eu contei agora nesta antologia, o processo de Deus manter essa filha no meu ventre. Olha só. Aos 5 meses de gravidez, 6 meses, nós queríamos sair do país para ter a minha filha fora. E quando eu fui à consulta de rotina, a médica, aliás, ela já estava a dar a autorização para sair, mas de repente ela diz: mas antes de ires, deita só um bocadinho, deixa-te observar. Assim do nada. Eu já estava de pé para ir embora. Está bem? Quando eu me deito, a médica faz o toque e o pé da minha filha estava fora do colo do útero, ou estava com 2 centímetros de dilatação em trabalho de parto. Meu Deus. Sim. A médica ficou em pânico. E ela já tinha assistido a outra vez, que eu havia perdido. Ela disse: Finda, eu não sei o que te dizer, mas não podes viajar. Não há nada que eu possa te dar nesse momento que possa manter a tua filha aí dentro. Tu estás em trabalho, tens dilatação de 2 centímetros, estás em trabalho de parto. O pé da tua filha está fora do útero. Se eu tentar fazer cerclagem ou cozer, vai arrebentar a bolsa. Já é tarde, eu já não posso cozer. Então, ela disse o seguinte: você crê em Deus? Até ela usou essas palavras. Você reza? Olha só. Eu olhei para ela, eu disse: sim, doutora. Ela disse: então, sou uma força maior. E eu vivia num apartamento na altura, era um terceiro andar. Ela diz: nem para a tua casa podes ir, tens que arranjar alguém, a casa de Meu alguém, Deus. que tu vais, ficas, não tens familiares, não tens ninguém. Eu disse: doutora, vamos ver. O que é que eu fiz? Como eu não queria também incomodar ninguém na altura,
eu disse, Deus, até aqui me trouxeste, eu vou subir para minha casa. Subi para o meu apartamento, mas fiquei acamada 3 meses. Meu Deus. 3 meses. E olha o cuidado de Deus. Eu estava acamada 3 meses em trabalho de parto. Mas todas as semanas, isso não acontece em Angola. Aquela médica se disponibilizou semanalmente, ela ia para minha casa, custo zero, não pagava nada, para me fazer ecografia. O meu pai, na altura, tinha um amigo médico que tinha uma clínica e ele emprestou uma máquina móvel de ecografia. A médica vinha, o meu pai trazia a máquina e ela todas as semanas vinha ouvir os batimentos cardíacos da minha filha. Meu marido quis pagar, ela dizia, não paga. Olha que crença. Segundo, eu não tive nenhuma dor. Mas eu não saía da cama. Tomar banho, tudo na cama. Eu só saía para o banheiro e, quando fosse extremamente necessário, ia de cadeira de rodas. Então, eu creio assim, Deus me permitiu ficar naquele momento. Há vezes que eu fiquei deprimida. Imagina, eu estava num quarto fechado, escuro, eu não quis ver luz, ficava lá. Graças a Deus pelos louvores, eu ouvia muito louvor. Mas eu ficava ali fechada e eu pude perceber naquela condição como é que as pessoas doentes se sentem. É. Hoje eu sei. Eu tenho empatia porque eu poderia não ter dores, mas eu estava numa condição de alguém doente. Acamada ali, né? Como a médica Exatamente. te passou. Que Exatamente. você ficasse de repouso absoluto durante 3 meses. E foi assim. E foi assim. E foi... houve uma vez que eu estava tão... Claro, às vezes o inimigo se levanta, fala no teu ouvido que você não vai conseguir. Eu vou matar essa criança, vais perder. Porque já tinhas 12 episódios, não é? De perca. Mais um... Era horrível. Até que um dia Deus pegou uma serva sua, isso também falou no livro, usou uma mulher de Deus que foi para minha casa visitar. E ela me disse o seguinte: Deus me mostrou a tua filha. Ela nasceu uma bebê forte, linda, e tem uns olhos lindos. Quando a tua filha nascer, há uma coisa especial nela, são os olhos. Aquela palavra me deu uma fé, me deu uma afirmação de que Deus é tão bom, é tão poderoso, é tão maravilhoso. E sabe, quando a minha filha nasceu, as pessoas, quando fossem ver a minha filha, diziam: que olhos! Deus é tão tremendo. Então, eu tive a graça de viver esse milagre de Deus. Hoje eu tenho a minha filha, tem 12 anos. Olha Ok? só. Ela chama-se Elisha. Elisha. Elisha Kies. Elisha é hebraico, que é Eliseu. No hebraico pode ser para menina como para rapaz, tá. que significa o meu Deus é a minha salvação. Porque eu declarava isso para a barriga para ela. O teu Deus é a tua salvação. Então, ela é Elisha. Kies é uma língua nacional da Angola. A nossa língua, por acaso, é Kikongo, que significa alegria. Por causa do versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ai, que E lindo. ela é a minha alegria. Ai, que lindo! Gente, não dá pra fazer podcast aqui não, porque eu choro, eu me emociono. É assim que eu fico. O José fica falando ali pra mim, eu saí da câmera, José? É isso? É assim. Aí eu fico aqui, ó. Eu saio do microfone da câmera, porque é tanta história de fé. E é tão lindo quando a gente vê que, olha só que testemunho. A pastora vem aqui, que é a nossa escritora, e fala que um dia ela era insegura, que ela tinha medo, que ela não gostava de se expor. E olha onde ela está hoje. Olha que Deus maravilhoso. Ela num podcast, em gravação, contando a história dela, saindo, atravessando aí o mundo para poder estar aqui, estar com a gente aqui no Brasil, estando com a gente lançando um livro, contando a sua história. Já tem uma outra, né, parte da história em outro livro. E que lindo isso, poder trazer para as pessoas que estão muitas vezes não passando exatamente pela mesma situação, né, Isso. pastora? Mas em algo tão grave quanto na sua vida, seja em qual for o aspecto. Então eu queria até trazer algo que ela trouxe aqui, uma frase que a gente estava falando nos bastidores, para que ela dê continuidade aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo. Mas ela fala muito assim, ó.
é uma nova identidade, que é o que ela acreditou ali que ela precisou ter, né? Uma nova identidade, de filha do medo a filha do rei. Então, é isso que a pastora acredita, que precisou ter isso. Precisou. Acredito que Deus me deu uma nova identidade. Na verdade, deixa eu colocar em essas palavras. Ele me deu a minha verdadeira identidade. A identidade que eu tinha antes não era minha, era a identidade que o inimigo estava a tentar criar para mim, para me desviar daquilo que é o propósito do Senhor. Então, nessa nova identidade, quando aos 20 anos, aos 18 anos, o meu pai mandou-me para a África do Sul para estudar. Então, quando eu fui para a África do Sul, eu me converti ao Evangelho em 2020. Conheci Jesus. Já são... Em 2000. Não, ano 2000. Não 2020. Ah, tá. 2000. Foi em 1999 que eu fui para a África do Sul. No ano 2000, conhecia Jesus na África do Sul. Olha, Deus me tirou da minha parentela, da casa da minha família, para o lugar onde Ele me enviou para que eu pudesse lhe conhecer. Porque Ele sabia que ali eu já tinha, na minha parentela, eu já tinha uma identidade formada. E que eu queria que aquela identidade, eu acreditava que era minha, mas não era minha. Então Ele precisou me tirar para lapidar, para me formar, para me esticar, mas me colocar exatamente onde Ele precisava. Ele usou servos e servas para me ajudarem neste processo, porque foi um processo, uau, um processo duro, porque imagina, toda a vida você cresceu com uma mentalidade. E agora, aos 20 anos, que a tua personalidade está totalmente formada, ter que transformar o seu entendimento, renovar o entendimento, ter Romanos, a Romanos 12, metanoia. né? Romanos 12. Exatamente. Não vos conformeis. Exatamente. Então, foi um processo. Mas, pela graça de Deus, lá na África do Sul, quando conheci Jesus, então Deus começou a trabalhar comigo. Entrei no louvor, lembro, e eu, quando subia no altar, eu não olhava para as pessoas. Eu cantava com os olhos fechados, de tanta vergonha. Eu jamais imaginaria que um dia eu pudesse pregar. Ou estar assim consigo. Falar desse jeito. Não. Eu digo, não é minha força, é o Senhor. Então, a nova identidade, ou seja, a minha verdadeira identidade foi me dada por Jesus, por Deus. E nessa identidade, Ele preparou uma mesa na presença dos meus inimigos e fez com que o meu cálice transbordasse. Eu saí de filha do medo porque eu tinha tanto medo que até na minha adolescência houve vezes que eu fugia de casa por causa do medo. Porque eu era atormentada por espíritos malignos, dos sonhos, ataques. Eu não entendia. Então, às vezes, eu tinha medo de tudo, de ficar sozinha em casa. Eu fui para ficar com uma tia, não é? Que tia-mãe. E no início eu dormia sempre com ela, porque eu dormi com a minha mãe na mesma cama até os 18 anos, imagina. Quando eu saí da Angola, fui com a minha tia, então eu quis continuar a mesma rotina, dormir com ela. Até que ela, depois de um ano, ela me tirou, ela disse, não, tu deixas que dormir sozinha. Era me ajudar a ser mais independente, não é? Mas houve vezes que eu fugi de casa com medo. Acordei, ela não estava, e há coisas que aconteciam comigo que eu não percebia. Hoje eu sei que eram o dom de Deus. Alguns sonhos era o Senhor a mostrar, era o Senhor a falar comigo. Alguns ataques era o inimigo a tentar retalhar aquilo que... Porque quanto mais eu tinha maus sonhos... Exemplo, quando eu orasse, eu sonhava mal. Então, como é que eu disse? Eu vou deixar de orar, porque quando eu oro, eu tenho pesadelos. Mas com Deus insisti e tudo aquilo passou. Tive paz e Deus se revelou mais e mais e mais. Então, eu sou de filha do medo para filha do rei. Que Ele me deu uma nova identidade. Escreveu o meu nome no livro da vida. Ele me tornou uma pessoa inquebrável. Não inquebrável porque eu mereço ou porque eu fiz alguma coisa que corresponda a esse título. Mas sou inquebrável porque Jesus levou sobre ele as minhas dores. Eu sou inquebrável porque Jesus é inquebrável. E eu sou co-herdeira de Cristo.
Ótimo. Ai, quanta coisa boa que a gente ouve por aqui, né? Você, de repente, que não é nosso leitor ainda, não adquiriu nenhum livro ainda da editora Chave Mestra, mas está vendo esse podcast pela primeira vez ou já acompanha aqui nosso podcast, este vídeo, se de repente você estiver vendo no canal da nossa escritora, na Finda, ou se você estiver vendo aqui no Editora Chave Mestra, que é o nosso YouTube, está aí feito o convite para que você adquira o teu exemplar, porque vai trazer essa história que eu já estou aqui, ó, segurando para não chorar aqui, porque são histórias como estas que nos impactam a mostrar pra gente que onde nós estamos, é claro que cada um tem a sua dor, né? A dor é Sim, muito individual de cada um, mas nos faz entender que é possível sim, só que com Deus. Foi o que ela falou, né, pastora? Eu exatamente. sou inquebrável porque Deus é. Então, por isso é que eu também sou. Então, a gente tem que estar ali na videira, como a gente fala. Nós temos que Exatamente. estar enxertados ali, porque senão não tem como. Sim. Traz um pouquinho também, pastora, porque a gente está quase chegando no fim. Ainda não encerramos nosso podcast, não. Mas traz um pouquinho, de repente, de algo que eu não tenha perguntado e que para a pastora faz sentido. Que a gente precisa buscar mais, que as pessoas precisam lutar para que não fiquem estacionadas, Uhum. paradas, sem identidade, sem propósito. O Uhum. que a pastora acredita que precisa para ter esse encontro, Hum. para conhecer a Deus? De repente, quem está vendo a gente que nem sabe quem é Deus ainda, nem só sabe de ouvir dizer, de ouvir Hum. falar. Fala um pouquinho, pastora. Bom, primeiro eu queria dizer que eu admoesto e aconselho, exorto para aquelas pessoas que não seguem a Cristo para que sigam a Cristo. E também aquelas pessoas que já seguem a Cristo, mas ainda estão na fase do processo, na fase da não certeza daquilo que vão fazer, daquilo que são, da sua identidade. Eu quero dizer primeiro para esses irmãos, não desistam. Deus é um Deus maravilhoso. A sua palavra não volta para ele vazia sem que cumpra o propósito para o qual Ótimo. ele a enviou. Deus, quando tem uma palavra para a vida de alguém, Deus, quando tem um plano, Ele é o autor das nossas vidas. Ele, quando tem um plano para a nossa vida, vai se cumprir. Principalmente quando já estamos na videira. Porque nós podemos estar incertos do nosso futuro, mas Deus sabe o nosso futuro. E para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, eu digo, desde o momento que eu recebi Cristo, a minha vida se transformou. Deus é um Deus de milagre para mim e Ele é o Jeová Shammah, que é o Deus presente. Deus tem vários nomes, mas o nome que mais se identifica comigo, que eu chamo, né? Ele é o meu papai querido, mas Ele é o meu Jeová Shammah, meu Deus presente. Porque, como eu disse, de onde Ele me tirou até onde Ele me trouxe, mas não foi só isso. Eu muitas vezes presenciei milagres. Deus já me usou como instrumento para orar por outras pessoas e Ele fazer os milagres. Marcos 16 é real. Os sinais seguirão aqueles que creem. Não há nada impossível para Deus. Se nós tivermos fé, hoje mesmo aos irmãos, aqueles que nos escutam, se tiveres fé, ainda que for no tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. O nosso Deus não mudou. Quem muda somos nós, mas não Deus. Ele é o mesmo. Então, Deus não importa onde nós nos encontramos, se disseram que tu não tens valor, se te desprezaram, se nesse momento estás num lugar que até para ti a solução talvez era acabar com a tua vida, não faça isso. A vida pertence a Deus e Deus tem um plano tremendo, um plano de glória, um futuro brilhante para ti. Por isso é que você está chegando a essa conclusão, porque não és tu, é o inimigo a te dizer, acaba com a tua vida, já não há nada, você não vê como é desprezado. Não, ainda há vida aí e Deus tem muito mais para ti. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Então, meu conselho aos irmãos é,
não larguem esse Deus. Eu gosto muito de falar da adoração, porque sou adoradora por essência. E gostaria de dizer, no que tange a adoração, que adoração não é só música. A música é um ato da adoração. A adoração é uma forma de viver, é gastar tempo com Deus, é ter intimidade com Deus. E Ele é assim como eu estou contigo. Débora, exatamente. Deus é assim. Ele responde, Ele fala. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Ele se aproxima de nós. E daqui a pouco você começa a ouvir Deus. Até as coisas que você pensava que não conseguia resolver, era impossível, o Espírito Santo te responde e te ajuda. Então, eu admoesto e exorto aos irmãos a criar intimidade, a gastar tempo com Deus. A não ter pressa. Chegar, orei, falei, fui embora. Não. Dá tempo para Ele responder. Ele é um amigo. Ele quer uma comunicação. E eu tenho a certeza que o futuro que Ele tem para ti te será revelado. Amém. Ótimo, amém. É isso. Ai, a gente tem que ir embora, né, José? Tem que ir embora, tem que deixar, porque eu falo, se deixar, a gente faz um podcast de 2 horas, 3 horas, 4, viu, pastora? Mas a gente quer que as pessoas assistam, mas também leiam o livro. Então fica aqui meu convite. Esse volume 2 está trazendo novas escritoras, novos escritores falando um pouquinho cada um da sua experiência, da sua vivência. E quando a gente vê aqui a nossa escritora que saiu ali de Angola. Aqui, deixa eu ler aqui. Luanda, né? Porque eu tô com o PDF aqui, porque ainda não saiu do forno. O nosso livro tá chegando daqui a pouquinho. E ela saiu de Luanda. Você vê tudo que ela falou. Por que que ela teve, né, que ir para os Estados Unidos? Por que que, de repente, ela tá aí há 3 anos agora, né, pastora? Sim, fazendo 3 anos. Há 3 anos, casada, com a filha linda, dos olhos lindos, 12 anos, não, que ela está há 12 anos. Então, tudo um propósito que Deus tem, muitas vezes não tem sentido para nós. Verdade. Pode ser que para você, o que está acontecendo hoje na tua vida, seja ela uma questão negativa ou positiva aos teus olhos, porque aos nossos olhos, né? Pode ser que não tenha sentido, mas Deus já sabe o porquê você está passando. É aproveitar tudo que a pastora trouxe aqui nesse depoimento de vida, porque não foi um podcast, foi um testemunho de vida. Que imagine se você pegar tudo isso e trazer para a tua vida como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento como pessoa e também espiritual. Se você nem acredita, nem sabe quem é Deus, nem conhece, dá uma oportunidade para tua vida. E não só, né, uma oportunidade para Deus, porque Deus, ele tá ali. Ele tá esperando para que a gente só abra o nosso coração e esteja com ele, né? Verdade. Então eu quero muito agradecê-la, agradecer a tua participação, por ter aceitado o nosso convite, porque a gente fala muito aqui que quando tem uma história de fé envolvida, não é só um sim para a editora, mas é um sim para Deus. Amém. Porque é uma oportunidade, Sim. né, pastora, de escrever para mais pessoas, de trazer um podcast com conteúdo para mais pessoas. Então é uma Verdade. oportunidade da gente alcançar mais vidas. Amém. Né? Tem algo que eu não tenha perguntado para a pastora e que ela queira trazer, para a gente colocar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? E aí a pastora pode olhar para essa câmera aqui, que é a câmera da pastora, e trazer uma mensagem final antes da gente encerrar o podcast. Ok. Primeiro eu queria agradecer os meus familiares, o meu querido esposo, que é o meu maior patrocinador e impulsionador. E queria falar para todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Deus é real, Deus te ama e te chama e tem a resposta para todos os teus problemas. Amém. Amém. Muito, muito obrigada, pastora. De Finda. nada. E volte mais vezes. Eu sei que é um pouco difícil, porque está longe, está distante da gente, mas quando estiver pelo Brasil, vem aqui Tá nos bem. dar um abraço Tá e bem. que Deus possa continuar através da tua vida, do teu louvor, do teu ministério. Eu já tô seguindo aqui no Instagram, ela tocando violão. Também toca violão, pastora? Não muito, mas sim. Mas já Base, está trazendo, como cantora, como ministra do louvor, que foi Amém. como ela disse, não é
música comercial, mas é Uhum. para adoração. Uhum. Faz parte da palavra em forma de canção, né? Eu Uhum. também sou cantora, então eu sei, Glória tá vendo? a Deus, bênção. Viu só? E eu sei como é que é quando a gente faz como a pastora trouxe, Uhum. com a dedicação para Deus e não Exatamente. para nós, porque a Exatamente. gente está no meio em que quando a gente fala de música, né, a Uhum. gente tem muito ego, muita Oi. coisa Hum. envolvida. Então, parabéns por esse trabalho lindo que você realiza, viu? E Obrigada. volte Deus mesmo, abençoe. volte mais Amém. vezes. Amém. Deus Quero abençoe. agradecer também, José, muito obrigado, você que está com a gente aí nos bastidores, agradecer você que está vendo a gente, assistindo a gente, esse episódio lindo com a pastora Finda, que veio direto do Texas, lá dos Estados Unidos, estando aqui com a gente para o lançamento do livro Conexão Destino, a Protagonista, volume 2. Então confere lá, adquira teu livro. Eu não passei, né? Vamos passar novamente? O Instagram da pastora também, pastora Finda João 1. N Finda João 1. Tá bom? Aí você vai lá, adquire seu livro, conversa também com ela, de repente no Instagram, confere todo o material que ela tem bastante vídeo aqui, vai lá e você com certeza será muito, muito abençoado com esse testemunho, com essa história de vida. Obrigada, pastora. Obrigada. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.